Fala galera, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou morador aqui da cidade de Osasco, faço parte do coletivo Pensamos Assim Diferente e também do coletivo Cristãos contra o Fascismo. Hoje nós estamos na nossa quinta live, nosso quinto episódio da nossa série sobre conceitos básicos de economia. Bom, hoje, nosso quinto episódio, nós vamos falar sobre empresas e serviços públicos. Você sabe a importância das empresas públicas, a importância dos serviços públicos no desenvolvimento do nosso país? Pois é, esse é o nosso tema de hoje. E como é de costume, eu sempre gosto de deixar aqui uma bibliografia para referência, e a bibliografia que eu vou deixar hoje é esse livro aqui, ó. Se é público, é para todos, tá? Esse livro aqui, ele é do Emir Sardar. Emir Sardar, ele é um sociólogo, filósofo, cientista político, muito conhecido, com diversas obras publicadas, e esse livro dele aqui é sensacional. Então eu vou deixar aqui, se é público é para todos, essa daqui é a nossa indicação de bibliografia, beleza? E vamos para a nossa live de hoje. Bom, vamos começar. Em 2010, o meu professor, no terceiro ano da Faculdade de Administração de Empresas, o meu professor Francisco, ele costumava dizer o seguinte, que o Brasil, ele é o país que planta laranja, aí quando essa laranja, ela nasce, ele exporta essa laranja e importa suco de laranja industrializados. Isso é uma loucura, né? Enfim, né? Então, esse conceito de que o Brasil ele só é um grande quintalzão, o Brasil é um grande fazendão, o Brasil ele não produz absolutamente nada de tecnologia, né? E isso tem muito a ver com o tipo de colonização que foi feita no nosso país. Eu vou dar, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos. A Inglaterra, quando colonizou os Estados Unidos, o objetivo da Inglaterra não era só explorar aquela nova região. Não. A Inglaterra, ela enxergou os Estados Unidos, que na época era chamada como Nova Inglaterra, como uma extensão do seu império. Então, o objetivo da Inglaterra era fazer com que aquela nova colônia ela fosse tão rica e tão próspera que ela ia ajudar a enriquecer o próprio império. Então, esse modelo de colonização que foi feito nos Estados Unidos é muito diferente do modelo de colonização que foi aplicado no Brasil. E não só no Brasil, como no Brasil e em toda a América Latina. Os portugueses, quando chegaram aqui, além de quase dizimar a nossa população nativa de indígenas, acabar com muitas das nossas reservas naturais, explorar o nosso pau-brasil, mandar o nosso ouro para Portugal, enfim, eles enxergaram o Brasil somente como um espaço de exploração. Enquanto der para sugar, estamos sugando, beleza. A hora que não der mais, é descartável e joga fora. E isso traz consequências até os dias de hoje. Então, quando nós olhamos para o Brasil, nós podemos ver essa grande diferença do porquê o Brasil, ele até hoje não é um país grandemente industrializado e que pode desenvolver grandes tecnologias. Como eu disse, né, o Brasil ele sempre foi um grande quintalzão, né? O Brasil ele sempre foi um grande fazendão. O Brasil ele sempre foi conhecido pela produção e exportação de commodities. O que são commodities? Commodities são produtos de pouco valor agregado. Estamos falando basicamente de grãos, milho, soja, enfim, café, itens como esse que são chamados commodities. E o Brasil também ele nunca se preocupou muito em ser um país industrializado. Por quê? Porque isso nunca foi do interesse das grandes elites que sempre dominaram o Brasil nesses mais de 500 anos. Seja do Brasil colônia, do Brasil império, ou até mesmo nessa república, né, que nós temos aí, o Brasil ele sempre foi comandado por elites. E essas elites, elas sempre se valeram do privilégio de serem os detentores desses produtos de exportação. Então, para eles pouco se importavam em desenvolver tecnologia que pudesse fazer com que o nosso país ele fosse um país mais desenvolvido e um país
com mais inovação, com mais pesquisa e coisas do tipo. Bom, o que acontece? A partir da década de 30, as coisas começaram a mudar um pouco no nosso país. Por quê? Em 1929, houve a queda da bolsa, a quebra da bolsa de Nova York. E isso desencadeou uma das piores, se não para dizer a maior crise do capitalismo na história. E o que aconteceu? Isso atingiu o Brasil também. Por quê? Porque o Brasil, ele vivia, sua economia, ela era basicamente feita a partir da exportação do café. Então, assim, os países que compravam o café do Brasil deixaram de comprar. Por quê? Porque estavam em crise. E aí o Brasil deixou de exportar. E a sua economia sofreu também com essas consequências. Então, a partir de 1930, o Brasil ele mudou a sua estratégia econômica e ele parou de ficar sentado só na economia baseada no agronegócio, passou também a desenvolver tecnologias aqui no Brasil. Os principais responsáveis por isso, entre os anos de a partir de 1930, foram Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. E quem impulsionou esse desenvolvimento, que se deu de 1930 até a década de 80, mais ou menos, foram as empresas públicas. Por que empresas públicas? Na minha pós-graduação, eu tinha um professor que ele falava o seguinte: quando não existe investimento do capital privado, é o capital público que precisa fazer esse investimento. E quando não tem o que fazer, você contrata um trabalhador para abrir buraco e outro trabalhador para tapar o buraco. Então um vai cavando e abrindo buraco, o outro vai tapando buraco, né? Parece uma coisa sem sentido, mas isso faz com que você gere mão de obra assalariada. E isso precisa partir do Estado, isso precisa partir do governo. Por quê? Porque o governo ele precisa alavancar a economia para que tenha um crescimento do país como um todo. Enquanto o setor privado está pouco se lixando para o desenvolvimento do país. Ele quer saber do lucro da sua empresa ou do seu conglomerado. Bom, e como eu estava dizendo, a partir de 1930, principalmente com Getúlio Vargas e a criação de diversas estatais, é o que foi possível iniciar e impulsionar a industrialização do Brasil. Então, em 50 anos, o Brasil ele saiu de um país que era praticamente, como eu já disse aqui, um grande fazendão, para um país minimamente industrializado. Inclusive, uma política muito bacana, que é legal a gente lembrar aqui, é a substituição de importação. O que isso significa? Bom, eu preciso de uma máquina para a produção de determinado produto. Ao invés de eu importar esta máquina, eu vou incentivar a indústria local na produção dessa máquina aqui no país. Porque com isso eu desenvolvo tecnologia, certo? Para a produção dessas peças com mais tecnologia e também aumento a mão de obra aqui no país. Eu gero emprego aqui no meu país e paro de ficar somente importando, né? Porque como eu disse, o Brasil é aquele país que planta laranja, exporta laranja, essa laranja vai lá para fora, é industrializada, vira o suco na caixinha e vem aqui para o Brasil e nós importamos com um preço muito superior esse suco de laranja. Por que eu não industrializo essa laranja aqui no Brasil então? Devido à crise de 1929, a partir de 30 houve uma alteração na mudança da economia brasileira, que estava assentada basicamente no mercado agropecuário e começa também agora ao mercado de industrialização. Bom, grandes empresas, como eu já disse, né, foram as responsáveis por isso. Entre elas, nós podemos citar a criação da Embraer em 1969. Podemos citar também a Vale do Rio Doce em 1942. Podemos citar a Petrobras em 1953. Furnas em 1957. Por que foram essas empresas as responsáveis? Qual empresa hoje de tecnologia que nós temos aqui no Brasil? Uma empresa brasileira.
Ah, nós temos Samsung. Não, Samsung é da Coreia. Ah, não, a Volks. Não, a Volks é alemã. Entendeu? Nós não temos uma empresa aqui de desenvolvimento de produtos farmacêuticos, de produtos automobilísticos, de produtos de tecnologia da informação. Nós não temos nenhuma empresa brasileira que desenvolva tecnologia para essas áreas. Todas essas empresas, elas são estrangeiras, de países que já foram industrializados há muito tempo. E é por isso que eu trouxe aquele contexto histórico para que a gente possa entender o porquê que o Brasil chegou nesta situação. Então, o camarada que é dono da Samsung, ele não está se importando em desenvolver tecnologia aqui no Brasil. Ele quer desenvolver tecnologia lá no país dele e de lá ele exportar os produtos já prontos para o brasileiro comprar aqui. O camarada que é dono da LG não está preocupado em desenvolver tecnologia de telecomunicações aqui no Brasil. Ele está preocupado em desenvolver tecnologias cada vez mais avançadas e mais caras para vender os seus produtos prontos aqui no Brasil. Enquanto isso, o Brasil não tem uma empresa de tecnologia. O que nós fazemos? Bom, a Globo diz que o agro é tech, que o agro é pop, que o agro é isso e que o agro é aquilo. Enquanto isso, o Brasil, a única coisa que faz é exportar grão, exportar mato, certo? O Brasil ele não exporta produtos de informática, o Brasil não exporta nada, o Brasil só exporta mato. Por quê? Porque nós não temos nenhuma empresa nacional, nenhuma empresa grande nacional que seja competitiva no mercado nesses ramos de tecnologia. Então, se a gente não tem essas empresas no setor privado, cabe ao setor público assumir essa responsabilidade e tocar para que o Brasil ele possa desenvolver um plano nacional de desenvolvimento tecnológico. É por isso que eu citei aqui essas grandes empresas, como a Embraer, Vale, Furnas, Petrobras e tantas outras que ajudaram, num período de 50 anos, o Brasil sair de um país basicamente de um grande fazendão para um país minimamente industrializado. Bom, mas o que aconteceu? Teve um problema muito grande a partir dos anos 90. O que aconteceu a partir dos anos 90? Bom, tivemos a eleição do Fernando Collor e, em seguida, do Fernando Henrique Cardoso. Com isso, eles implantaram no Brasil a abertura, como eles chamaram, né, a abertura do capital. O camarada ele tem uma empresa de automóvel, beleza? Então, você tem uma empresa alemã de automóvel, você quer vender seus carros aqui no Brasil? Beleza, você vai vender. Só que é o seguinte, eu quero que as peças que vão nesse carro sejam produzidas aqui no nosso país. Por quê? Óbvio, para gerar mão de obra aqui, né? Para a economia girar aqui. Afinal de contas, esses carros vão ser vendidos aqui. E o dinheiro que vai ser gerado com essas vendas, a receita dessa empresa, vai para a matriz, no outro país. Então, nada mais justo do que essa produção ela seja feita aqui no país. Bom, com a abertura dos capitais, foi implementado, a partir de Fernando Collor, uma ideologia neoliberal, certo? Acabaram com a proteção à indústria nacional e, com isso, a produção de produtos que demandavam mais tecnologia basicamente saiu do país, foram para fora. Para você ter uma ideia, mais de 70% dos componentes que vão em um veículo são produzidos fora do país. Você está vendo o carro ali? Bom, pois toda a parte elétrica, toda a parte mecânica, toda a parte hidráulica é produzida fora. Sabe o que a gente produz aqui no Brasil? Borracha e plástico. É isso que é produzido aqui no país. Porque todos aqueles componentes que demandam um pouco mais de tecnologia e que geram mais empregos são produzidos lá fora. E o Brasil simplesmente importa isso. Por quê? Porque não há proteção para a indústria nacional. Esse tipo de política neoliberal de livre mercado, e aí nós falamos muito sobre isso no nosso segundo episódio dessa série. Depois você pode assistir o nosso segundo episódio no nosso canal do Pensamos Assim Diferente lá no YouTube, e aí você vai entender se você não sabe o que é essa ideologia neoliberal de livre mercado. Bom, então o mercado ele se autorregula, você não tem que colocar restrições ou limitações ao mercado. Bom,
você não coloca restrição e limitação no mercado de terceiro mundo como é o Brasil, um país subdesenvolvido. O que as grandes empresas transnacionais elas fazem? Bom, elas produzem isso nos seus países de origem e mandam para cá tudo pronto. Nós ficamos somente com a montagem. É por isso que houve uma evasão de grandes empresas no Brasil. O setor metalúrgico no Brasil, ele quase que morreu, ele está em frangalhos, certo? Por quê? Porque as grandes metalúrgicas, elas saíram daqui, principalmente por essas políticas neoliberais que foram adotadas e que não trazem proteção ao emprego nacional, né? Por quê? Se eu falo, olha, você quer produzir, você quer vender seu celular aqui, você quer vender o seu carro aqui, você quer vender os seus produtos, os seus fármacos aqui, beleza, só que a produção ela precisa ser nacional, né? E isso é uma política de proteção da indústria. Por quê? Porque nós precisamos de empregos aqui no Brasil, mas não. A ideologia neoliberal de livre mercado permite que o Brasil ele possa continuar somente importando esses produtos que têm um valor agregado maior. Chega aqui, nós simplesmente revendemos, isso faz com que nós não tenhamos geração de emprego no nosso país e cada vez mais ficamos para trás na disputa tecnológica com países de primeiro mundo. Beleza? Então ficou claro aí o porquê que nós não somos um país industrializado? Nós não somos um país industrializado porque nós não temos empresas nacionais de tecnologia. E as poucas que começam a apontar no mercado, como vocês vão lembrar na década de 90, 80, a Gurgel é rapidamente engolida pelo mercado internacional, sem nenhuma proteção dos nossos governos. Beleza? Bom, então por isso que é importante que nós tenhamos basicamente duas políticas aqui. Uma política de desenvolvimento nacional com proteção às empresas nacionais, certo? E em setores onde não existe investimento privado, que se tenha um investimento público. Sobre tecnologia ainda. Vamos aqui só abrir um parênteses para falar uma coisa que é muito importante no nosso país, que muitas vezes as pessoas desdenham, aqueles que não entendem nada, aqueles que muitas vezes têm uma frustração porque não conseguiram acessar e começam a falar mal, são as nossas universidades públicas. Comece a pesquisar o tanto de tecnologia e de pesquisa que é desenvolvida nas universidades públicas. E compara com as universidades privadas. E você vai ver o tanto que se produz de conhecimento dentro de uma universidade pública e dentro de uma universidade privada. Por quê? Porque dentro de uma universidade pública, o interesse é público. E se é público, é para todos. Quando a pesquisa ou a tecnologia ela é desenvolvida numa empresa privada, o objetivo é só um: lucro para aquela empresa. Então, mais do que nunca, nós precisamos fortalecer e apoiar as nossas universidades públicas, porque são elas que minimamente trazem o desenvolvimento e a pesquisa para o nosso país. Bom, aqui eu quero mostrar para vocês o que significa privatização no Brasil. E eu quero citar aqui um exemplo que isso para mim é um crime. Esse camarada deveria ser preso, porque ele é um lesa-pátria. Em 1997, o Fernando Henrique Cardoso, ele vendeu a Vale do Rio Doce. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a Vale do Rio Doce ela foi vendida para os seus investidores internacionais por uma bagatela de 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. E isso foi largamente divulgado na imprensa. Olha, o governo com a venda da Vale conseguiu 3 bilhões para o Brasil, isso vai ser usado no pagamento da dívida pública. O que não saiu na imprensa, e provavelmente você não sabe, é que a Vale, nessa época, ela tinha uma média de 100 bilhões de reais em reservas minerais, ou seja, ela foi vendida por 3 bilhões, certo? Porém, só em reservas de minério, ela tinha um valor estimado de mais de 100 bilhões. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Minério de ferro vai voltar lá para o exemplo da laranja que eu dei. Por quê? Esse minério de ferro que era do Brasil, agora, sabe o que acontece com esse minério? Vai para fora. É a mesma questão da laranja. Por quê? Se esse minério continuasse sendo nosso, nós poderíamos incentivar a produção nacional de ferro, certo? Cobre, aço, enfim, aqui no Brasil. Para quê? Para que a gente desenvolvesse tecnologias e geração de emprego. Sabe o que acontece com o minério? A gente exporta o minério bruto e importa minério industrializado que vira ferro, vira cobre, vira aço e vira tudo isso. Olha que legal, né? Que bom que foi isso pro Brasil, né? Bom, privatização. Só em 2018, só para vocês terem uma ideia, só em 2018 o lucro líquido da Vale, que agora não é mais Vale do Rio Doce, agora é Vale, foi de 25 bilhões de reais. 25 bilhões de reais. 25 bilhões de reais, que parte desse dinheiro poderia entrar no Tesouro Nacional, certo? Para quê? Para que esse valor fosse para ajudar o país nas suas políticas públicas. 25 bilhões de reais que a Vale ela teve de lucro líquido, certo? Parte desse valor poderia vir para os cofres públicos para ajudar com que o Brasil desenvolvesse suas políticas. Sabe para onde que vão esses 25 bilhões? Para o bolso dos investidores internacionais. É isso que fizeram com a nossa Vale. E para o Brasil? Bom, para o Brasil sobrou Mariana e Brumadinho, certo? Centenas de mortos, uma destruição, uma catástrofe ambiental, vidas foram perdidas e o prejuízo ficou para nós. Privatização significa privatizar o lucro e socializar o prejuízo. É isso que significou a privatização da Vale do Rio Doce. Beleza. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que as empresas nacionais, as estatais, elas têm um papel muito importante no desenvolvimento nacional. Vou citar, por exemplo, um outro crime que foi cometido agora recentemente com a venda da Embraer. A Embraer é uma das poucas empresas que desenvolve tecnologia no nosso país. A Embraer, ela é responsável pela grande maioria dos empregos em São José dos Campos. A Embraer, ela fabrica aviões, aviação civil e para aviação militar, e desenvolve radares. A Embraer ela é uma empresa bacana e nacional. Bom, sabe o que fizeram com a Embraer? Venderam a Embraer. A Embraer, que é outra empresa estratégica para o desenvolvimento nacional, assim como era a Vale do Rio Doce, foi vendida a preço de banana. Os empregos que ficavam em São José dos Campos agora vão ser levados para o país que comprar a Embraer. A tecnologia que era desenvolvida no país não vai mais ser desenvolvida aqui e a gente vai continuar exportando mato, beleza? Outro exemplo aqui de privatização que não deu certo, a Infraero. Bom, para quem não sabe, a Infraero ela é uma empresa nacional de administração de aeroportos. Então você sabe que ali você tem o aeroporto, você tem a parte de bagagem, você tem a parte de check-in, você tem a parte de segurança, você tem a parte de logística, você tem a parte ali dos hangares, enfim. Existem vários setores dentro de um aeroporto. E existe uma empresa que é responsável pela administração desse aeroporto. O Brasil ele tem uma empresa que trabalha com isso, e é a Infraero. Bom, em algum momento o governo decidiu que a Infraero não estava dando conta, certo? E decidiu abrir uma concessão para empresas privadas assumirem esses aeroportos. Sabe o que isso significou? Bom, em menos de 5 anos, várias empresas, inclusive, vou citar dois exemplos aqui, aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, e aeroporto de Viracopos, em Campinas, as empresas que conseguiram a concessão desses aeroportos já devolveram para a Infraero, porque segundo elas, o lucro que elas tiveram com essa administração
não foi o suficiente, não foi aquilo que eles estavam esperando. Sabe por quê? Porque a empresa pública, é lógico que ela tem que dar lucro para poder se manter, né? Obviamente. Mas a empresa pública, mais do que o lucro, ela tem que cumprir uma função social. E nem tudo dá lucro. Nem todas as empresas vão dar o lucro que os investidores esperam. Mas aí o que acontece? A gente fecha esse aeroporto? Não vai ter mais voo no Rio Grande do Norte? Não vai ter mais voo aqui em Viracopos, em Campinas? Como é que vão ficar a situação desses lugares com esses aeroportos? O Estado teve que, via Infraero, reassumir a administração desses aeroportos. Por quê? Porque o setor privado só visa o lucro. O setor público precisa cumprir, toda empresa pública precisa cumprir uma função social. Ah, mas as empresas públicas têm muita corrupção, tem muita corrupção nas empresas públicas. Bom, a gente viu alguns casos aí, a gente não pode negar, certo? Mas aqui eu vou citar alguns exemplos de empresas privadas. Não sei se vocês já ouviram falar da OAS, não sei se vocês já ouviram falar da Odebrecht, eu não sei se vocês viram, a Odebrecht e a OAS ficaram muito famosas a questão da Lava Jato, né? O HSBC, lembra do HSBC? Com aquele escândalo do Panama Papers, lembra? Aqui no Brasil, uma série de sonegadores, e se você não sabe o prejuízo que a sonegação de impostos traz para o nosso país, você vai terminar esse vídeo e você vai assistir o nosso quarto episódio da nossa série sobre conceitos básicos de economia, e nós falamos sobre os donos do poder. Bom, o HSBC passava pano por uma série de sonegadores aqui no país. E aí o que aconteceu? Quando esse escândalo estourou, o HSBC vendeu suas operações aqui para o Bradesco e vazou, certo? Ah, mas não tem corrupção na empresa privada. Bom, a gente pode falar da JBS, do seu Joesley, né? Bom, enfim, a EBX, lembra do grupo EBX do Eike Batista? Esses são só alguns exemplos de empresas privadas, empresas que eram empresas de ponta nos seus segmentos e que se envolveram com escândalos monstruosos de corrupção. Então, a corrupção ela não é algo restrito às empresas públicas. Mas as empresas públicas oferecem um serviço muito ruim. É muito bagunçado, o funcionário público não gosta de trabalhar. Eu sei que tem essa pecha assim. E eu, como funcionário de uma empresa pública, eu sei que existem bons e maus profissionais em todas as áreas. Tá? Isso não é um privilégio só das empresas públicas também. Mas eu quero citar aqui para vocês alguns exemplos. Bom, os maiores, se você fazer uma pesquisa no Procon, as empresas que têm maior pontuação de reclamação no Procon são os bancos. E pasmem, não são os públicos, são os bancos privados. Alguém aí que está assistindo esse vídeo está satisfeito com o serviço prestado pela Vivo, pela TIM, pela Nextel ou pela Claro? E tem a Oi também, né? Alguém aí está satisfeito? Alguém aí já recebeu uma cobrança indevida, já precisou ligar na net para cancelar uma assinatura e ficou sendo repassado de atendente para atendente, depois de uma semana você não conseguiu cancelar, acabou desistindo e continuou pagando por mais um ano esse serviço? Pois é, a eficiência do setor privado tá por aí. Mas a empresa privada ela tem muito, a empresa pública ela tem muito cabide de emprego. Bom, isso aí é uma coisa que a gente precisa desmistificar aqui, tá, galera? Que é o seguinte, existem nas empresas públicas cargos que são cargos políticos, são cargos de indicação. Mas esses cargos, eles não representam mais nem 10% do total daqueles funcionários. Esses cargos, eles são restritos a cargos de presidência, cargos de diretoria e, dependendo da empresa, um ou outro cargo de gerência. A grande maioria dos trabalhadores que fazem parte dessas empresas públicas são trabalhadores sérios, responsáveis, que estudaram muito e passaram num concurso público. Mas é isso, certo? Não é igual o gabinete de político, por exemplo, que você tem, sei lá, 20 funcionários que não fazem nada. Você faz rachadinha, certo? Rachadinha em gabinete político. Não é isso. Empresa pública,
a grande maioria dos seus funcionários, dos seus trabalhadores, são profissionais sérios, responsáveis e que passaram, depois de estudarem muito, em um concurso público. E por isso hoje estão no cargo aonde estão. Então não tem essa de que empresa pública serve para cabide de emprego, não. Mas não chega a 5% disso daí, tá? Porque são só níveis gerenciais. E você tem também mecanismos de controle que podem supervisionar isso daí. Bom, então, recapitulando o que nós falamos até agora aqui, certo? O Brasil não é um país industrializado. Por que o Brasil não é um país industrializado? Porque não temos empresas nacionais que desenvolvem pesquisas e tecnologias, certo? Por que não temos isso? Porque estas empresas que atuam no Brasil não são brasileiras, são empresas de fora, certo? E as empresas de fora que fornecem tecnologia para o Brasil, elas simplesmente exportam isso aqui. Então nós não desenvolvemos tecnologia, certo? E também os empregos. A partir da década de 90, com a implementação da abertura dos mercados e a falta de proteção à indústria nacional, fez com que a produção e a industrialização brasileira ruísse. Hoje nós só produzimos basicamente borracha, plástico e mato. É isso. Beleza? Agora eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre algumas empresas públicas e a importância delas para o nosso país. Já falamos de algumas aqui, né? Já falamos, por exemplo, da Embraer, que desenvolve tecnologia de radares, que a fabricação dos aviões é aqui no Brasil, que mantém a grande maioria dos empregos em São José dos Campos e que essa tecnologia, esse desenvolvimento, esses empregos vão para fora junto com a Embraer quando for vendida, beleza? Mas vamos falar de mais algumas outras aqui. Banco do Brasil, empresa da qual eu sou funcionário. Faço parte do quadro de trabalhadores dessa empresa. Você sabia que o Banco do Brasil ele é responsável por mais de 70% do financiamento rural no Brasil? Não sabia? E aí você começa a olhar assim, mano, mas espera aí, por que com o Bradesco, com o Santander, com o Itaú, o Banco do Brasil, ele tem esse market share tão grande, né, dentro do financiamento rural? Pelo mesmo motivo que a Caixa Econômica detém mais de 80% do crédito habitacional. Tanto o Banco do Brasil, através do financiamento rural, como a Caixa Econômica, através do financiamento habitacional, eles fornecem créditos com taxas de juros menor. São créditos subsidiados. Ou seja, se você tem tudo que você imaginar agora aí, ó, o algodão que foi usado na produção dessa camisa, o arroz que foi plantado, que você acabou de jantar, enfim, o plástico que foi usado para a produção dessa garrafa, que é uma coisa que a gente produz aqui no Brasil, enfim, tudo isso foi financiado pelo Banco do Brasil. E por que que os outros bancos não ligam para isso? Porque é um crédito barato, é um crédito que precisa cobrar um juros, sim, mas é um juros subsidiado. É um juros que não é interessante, por exemplo, para o mercado de capitais atuar. O Bradesco olha assim para o crédito rural e fala assim, eu vou me meter nesse negócio para financiar agricultura familiar, pequenas cooperativas, pequeno agricultor? Eu não, tô fora, eu vou para o mercado de capitais. Eu vou vender seguro, eu vou vender capitalização, eu vou para cima desses outros mercados, entendeu? Mas como que fica o crédito rural? Alguém precisa financiar o crédito rural, afinal nós precisamos desses produtos. E aí entra a importância da empresa pública. Se você não tem um banco como o Banco do Brasil, por exemplo, sabe o que significa? Que tudo que nós consumimos aqui no país vai ficar mais caro. Porque esses produtores eles vão precisar ir até o mercado, pegar esse crédito com bancos privados, esse juros vai ser muito maior e ele vai ter que repassar esses juros para o consumidor final. É isso que funciona. Então, além de implementar políticas de desenvolvimento para pequenas empresas, em localidades rurais, enfim, o Banco do Brasil ele é muito importante no crédito rural. Caixa Econômica Federal, 80% do nosso crédito habitacional.
Se você tem a sua casa, eu tenho certeza que foi pela Caixa. Ah, mas por que que os outros bancos não se preocupam tanto em entrar nesse mercado? Porque não é interessante para eles. Porque o crédito habitacional também é um crédito subsidiado. É um crédito barato, com juros baixos. Então, significa que se privatiza a Caixa Econômica, se vende a Caixa Econômica, duas coisas. Ou você, os poucos brasileiros que têm o privilégio, porque isso por enquanto ainda é um privilégio, deveria ser um direito, mas por enquanto é um privilégio. Os poucos brasileiros que têm acesso à sua moradia própria, eles vão deixar de ter. Não vão mais conseguir comprar essa casa. Por quê? Porque o juros vai lá para cima, certo? Lembra que eu falei que a empresa privada, a empresa pública, ela precisa cumprir uma função social? É isso, dentro do financiamento do agronegócio e dentro do financiamento do crédito habitacional. Petrobras. Bom, a Petrobras, na década de 50, teve uma campanha O Petróleo é Nosso. E fala muito aqui nesse livro, né, do Emir Sarder, sobre a construção, a fundação da Petrobras, e a luta que foi na época, porque as elites que sempre mandaram no país, desde sempre quiseram vender, né? Eles não querem nada, eles querem destruir todo o patrimônio público. Tudo que é público para eles tem que ser entregue, entendeu? E o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês da importância de uma empresa pública e de uma empresa nacional. A Petrobras, ela descobriu, 2000, na década dos anos 2000, o pré-sal. O pré-sal, ele tem uma riqueza calculada na casa dos 8 trilhões de reais. 8 trilhões de reais. Para vocês terem uma ideia do que significa 8 trilhões de reais, é mais ou menos o Brasil parar durante 3 anos. Nós estamos em quarentena, né? Muita gente está em casa, muitas empresas estão paradas. Imagina que todo mundo pare durante 3 anos. Só essa riqueza do pré-sal seria suficiente para manter o país durante esse período, certo? Mas, para que essa riqueza do pré-sal ela fosse alcançada, foi necessário com que você pudesse desenvolver uma tecnologia de extração de petróleo em águas profundas. Bom, quando a Petrobras descobriu isso, ela falou para o mercado assim, ó, gente, eu descobri isso, beleza? Vocês querem ajudar a cavar? Se vocês ajudarem, quando a gente encontrar o petróleo, né, todo mundo divide. Bom, a Shell, ela falou, não, beleza, eu acho que é bacana, eu quero ajudar. Ela foi até um ponto. Quando ela viu que o investimento dela estava além do que ela imaginava, ela largou mão e ela falou assim, olha Petrobras, segue daí que eu tô tirando meu carro fora. Aí a importância de uma empresa pública. A Petrobras ela continuou nessa pesquisa e encontrou o pré-sal. Para desenvolver essa pesquisa, ela precisou de uma série de equipamentos, materiais, produtos, e uma das exigências que a Petrobras impôs é que esses produtos só seriam comprados de empresas nacionais, certo? Produtos desenvolvidos no país. Então eu preciso extrair petróleo, certo? Em águas profundas. Eu não tenho tecnologia para isso. A Petrobras, enquanto empresa pública, ela desenvolve com seus engenheiros que são de altíssimo nível tecnologia para isso. E os materiais, os produtos, os equipamentos que foram usados para isso foram todos equipamentos de empresas nacionais ou de empresas que produziram aqui no país. Olha a cadeia produtiva de empregos que isso gera para o país. Isso graças a uma empresa pública, certo? A partir de 2016, algumas coisas estranhas começaram a acontecer no nosso país. A riqueza calculada hoje em quase 8 trilhões de reais, ela quase que não existe mais. Por quê? Os governos que assumiram o Brasil a partir de 2016 começaram a vender os poços de exploração do petróleo. E esses postos de exploração é muito engraçado porque assim, quando você vê uma notícia no jornal, você vê assim, olha, Brasil conseguiu 3 bilhões com a venda do posto tal. Beleza. Só que eles não falam que isso que foi vendido por 3 valia 20, certo?
Agora, qual que é a lógica? Presta atenção, eu tenho uma empresa pública, certo? Que eles querem acabar, mas eu tenho uma empresa pública que desenvolve, aliás, que criou tecnologia para exploração ali. Eu vou desenvolver toda uma cadeia produtiva de geração de empregos no meu país para poder explorar e retirar esse petróleo lá de baixo. Eu posso refinar esse petróleo bruto aqui no país, certo? Porque, se você não sabe, um dos motivos pelo qual a gasolina é tão cara no nosso país é porque o refino da gasolina é feito fora do país. A Petrobras, ela capta esse petróleo, certo? E ela tem tecnologia para poder refinar e transformar o petróleo em gasolina, em álcool, em seus derivados. Sabe o que acontece? Os governos, tanto o governo Temer como o atual governo Bolsonaro, eles fizeram uma opção por... Presta atenção, mesma coisa da laranja, lembra da laranja? Eles exportam o petróleo bruto para importar a gasolina refinada. E aí você tem a questão do dólar e tudo, né, na importação. E aí as refinarias da Petrobras, elas trabalham basicamente com metade da sua capacidade. Nós poderíamos refinar muito mais gasolina aqui no Brasil do que nós refinamos. Mas isso, enfim, foi uma política de preços da Petrobras, né? Enfim, então olha a importância. E aí eu tenho toda essa riqueza. O que esses governos decidiram? Não, o Brasil não precisa disso não. Pega e vende, entrega o patrimônio nacional. No que a gente sai ganhando com isso? Qual que é a nossa vantagem? No que a gente sai? Qual que é a vantagem para o Brasil pegar uma riqueza que vale 20, vender por 3 e depois pagar mais caro ainda nessa gasolina? Não dá para entender. Bom, dá para entender sim. É a ideologia neoliberal de livre mercado. É isso. Correios, uma empresa aí que está no olho do furacão, né? Tá em vias de ser vendida já foi anunciado, enfim, aconteceram algumas coisas aí que impediram. Mas você sabia que em vários lugares do país o correio ele dá prejuízo? Enfim, o correio, existem algumas regiões que são estratégicas, né? E que você tem ali uma demanda grande de serviços, de entregas, de postagem, e que os correios eles tiram o dinheiro. Mas existem muitos lugares, inclusive em regiões mais afastadas, onde os correios eles dão prejuízo. Se você privatiza os correios, como que vai ficar o atendimento postal para essas regiões? Bom, ou essa galera não vai ter mais acesso ao atendimento postal, ou então esse serviço vai ficar muito mais caro, mas vai ficar tão mais caro que essa galera não vai conseguir pagar, então de qualquer forma não vai ter mais acesso ao serviço postal. Uma outra falácia que nós precisamos acabar aqui é dizer que existe um monopólio dos Correios. Bom, não existe um monopólio dos Correios. Tanto é que você tem no Brasil, inclusive que fazem aqui entregas nacionais, a FedEx, você tem a DLL, você tem, bom, enfim, diversas outras empresas aí, mas essas são as que eu lembro agora de cabeça. Sem dizer que muitas agências dos Correios são franquias, tá? Então, se você tiver um dinheiro, quiser investir, você pode até entrar em contato com os Correios e abrir ali uma agência dos Correios em uma determinada região. Existe toda uma programação, um planejamento, mas você pode abrir. E no seu bairro, provavelmente, se não tem carteiro ali, você pode ter certeza que aquela agência é uma agência franqueada, ela não é dos Correios. Então não existe esse monopólio que eles tentam colocar, isso é mais uma falácia. O SUS. O SUS é uma conquista do povo brasileiro, uma conquista. Nós falamos isso no nosso segundo vídeo, mas eu vou reforçar aqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem um plano de saúde pública. Você não tem um serviço de saúde pública nos Estados Unidos. Então você tem duas opções. Se você conseguir minimamente morar em algum lugar, se você tem condições de pagar um aluguel, você já não faz jus ao serviço público. Porque só tem direito de acessar o serviço público de saúde nos Estados Unidos quem é pessoas em situação de rua, certo? Pessoas em situação de rua. É só essa galera que tem direito. Se você minimamente tem condições de pagar algum aluguel, o governo já considera que você tem dinheiro para pagar um plano de saúde privado. Bom, isso faz com que 40 milhões de pessoas não tenham acesso à saúde nos Estados Unidos.
Então, por exemplo, se você quebra, sei lá, 3 dedos da mão, e aí você vai lá no médico, o médico vai ver qual que é o seu plano, ó, seu plano só dá direito a consertar dois. Ah, beleza, então, eu quebrei três, vou consertar esses dois, deixa esse aqui quebrado, né? A natureza toma conta. Enfim, no Brasil nós temos o SUS, que precisa de muitas melhorias, isso é óbvio, é verdade, mas precisa de investimentos também. E se você não sabe por que os investimentos no SUS não são suficientes, assista a nossa terceira live e você vai entender por que os investimentos do SUS não são suficientes. A questão dos impostos. Mas o SUS é uma conquista do povo brasileiro. Você sabia que mais de 96% dos transplantes que acontecem no Brasil são bancados pelo SUS? Tratamentos de câncer e de AIDS, sabe quem é que banca? O SUS. Se você, Deus o livre, aí pegar um câncer, né? Uma doença que infelizmente aí está cada vez mais comum. Se for diagnosticado com câncer e você for até o médico, você pode ter certeza que seu convênio vai te atender até a página 3 no máximo. Dali em diante, você, se você mora em São Paulo, você vai ser direcionado para o Hospital Brigadeiro ou então para Barretos para fazer esse tratamento de câncer. Por quê? Porque isso custa caro e o plano de saúde não quer saber de bancar isso daí, porque para eles não é viável. Então a empresa privada visa lucro, a empresa pública tem uma responsabilidade social. Então o SUS, se você tiver com a garganta inflamada, você pode até ir ali no pronto-socorro, por mais que demore um pouco, alguma coisa do tipo, mas você sai de lá com uma bezetacil, mas sua garganta, ó, fica tinindo no outro dia, entendeu? Coisa que em países que não existem serviço de saúde pública, como os Estados Unidos, como eu falei aqui, você não tem essa possibilidade. Ou você paga, certo? Ou você não é atendido. Como muitas pessoas não têm condições de pagar, muitas pessoas não têm acesso ao serviço de saúde nos Estados Unidos. Então, galera, o que a gente tem aquela queixa, né, de dizer que o que é público é ruim, o que é público não funciona, o que é público é corrupto. Bom, a gente falou aqui nesse vídeo sobre todos esses temas, sobre todos esses assuntos. E para finalizar, eu quero deixar aqui 2 exemplos para vocês. Vocês sabem qual que é a melhor universidade do país? Bom, com todos os pesares, a melhor universidade do país continua sendo a USP. Você sabe qual que é o melhor hospital do Brasil? O melhor hospital do Brasil é o Hospital das Clínicas. Sabe o que o Hospital das Clínicas e a USP têm em comum? Ambos são públicos e são de excelência. Sabe por que eles são públicos e são de excelência? Porque existe a universalização dos serviços. Ou seja, na USP é lógico que é mais difícil, né? Até pela questão do acesso a uma educação, uma questão social, enfim, que fica para outro dia. Mas, infelizmente, são poucos a galera de classe baixa, os mais pobres, que têm acesso. Mas se você for uma exceção à regra, você, o filho do pobre consegue entrar na USP, certo? E se você for rico ou pobre, se você ficar doente, você tem direito a ser tratado no Hospital das Clínicas. Então, aonde tem acesso o rico, o pobre e o classe média, eles nivelam por cima o atendimento, porque eles também vão ser atendidos lá. Então, eles querem acabar com aquilo que é público para privilegiar o que é privado, que é o que gera lucro para o capital privado, entendeu? Então, o segredo para que a gente possa cada vez mais ter serviços e empresas públicas que vão ajudar no desenvolvimento e na industrialização e no crescimento do nosso país é fazer com que fortalecer esses serviços e fortalecer essas empresas, porque fortalecendo essas empresas e serviços você fortalece o seu país. A empresa privada ela não está nem aí para o país, ela quer saber de vender, certo? Quer um exemplo disso? Bom, a pandemia aí, ó para quanto que foi o álcool gel, né? Naquela greve dos caminhoneiros, os postos subiram, né, lá em cima o preço da gasolina. Por quê? Porque a empresa privada, setor privado, ele só visa lucro, ele não visa o atendimento. Essa é a grande diferença. Mas a empresa pública, ela tem uma responsabilidade social. Então, se você quer um país
verdadeiramente desenvolvido, se você quer um país com tecnologia e se você quer um país que vai ter uma geração maior de empregos e com isso uma geração maior de riqueza e combate à pobreza e à miséria, você precisa defender as empresas e os serviços públicos. Porque se é público, é de todos. Galera, muito obrigado aí por quem acompanhou a gente. Semana que vem, se Deus quiser, estamos aí com a nossa última live dessa série, beleza? Que Deus abençoe a todos e todo poder ao povo.